Olá! Bora falar de posse? A gente possui coisas, né? Seres humanos, a gente compra coisas, a gente ganha coisas, a gente tem posse sobre coisas. Então, eu trouxe aqui esse conteúdo pra gente ver juntos como que a gente fala do que é meu, do que é seu, do que é dela, né, em inglês. Isso é muito importante porque tá sempre nas frases, né? Quando a gente tá vendo algo sobre algum sujeito, falando de algum substantivo, geralmente vai ter posse no meio. Então, vamos lá. Os sujeitos estão todos aqui, né? Sujeitos são as pessoas no inglês, que nem em português a gente tem eu, você, ele. No inglês é a mesma coisa. Então, a gente tem o I, you, he, no masculino, né? Ele, she, feminino, it, que a gente usa para coisas inanimadas, que não são pessoas, we, eu e você, né? Nós, e they, eles. Então tá, aqui estão os sujeitos. Assim como no português a gente tem, né, meu, sua, dela, dele, são várias palavras, né, que a gente usa para falar de posse no inglês também. A gente tem uma para cada sujeito. E aí aqui elas até se repetem, mas a gente tem essas questões. São uma para cada sujeito. E aí tem duas opções e eu vou explicar qual é a diferença delas. Primeira opção. My, your, his, her, its, our e their. O que é isso? Tô falando de coisas minhas, né? Ou suas, ou nossas. Então, my house, my class, your phone, your life, his dog, né? Então, assim segue. Eu tô falando meu, minha casa, sua casa, casa dele, dela e assim vai, por assim vai. Ok, temos aqui essa segunda opção. Qual que é a diferença? Nenhuma. Só que a diferença a gente traz na gramática, né? Na hora de escrever. Então, como é que eu vou saber qual das duas opções usar? A questão é que essa coluna que eu coloquei em amarelo, esses pronomes aqui, eles vão estar sempre localizados antes do objeto. Porque quando a gente fala de posse, a gente sempre está falando de algo, né? Meu telefone, o objeto é o telefone, né? E o pronome de posse é meu, falando em português, né? São simplesmente dois jeitos de escrever a frase. Se eu quiser escrever falando do objeto localizado depois do pronome possessivo, eu vou usar essa opção. Se eu quiser falar dele antes, eu vou usar essa. Fiz alguns exemplos para te mostrar. Vamos ver? Então, aqui. Whose book is this? Essa palavrinha aqui tem uma outra aula que a gente fala das WH question. Então, são palavras que a gente usa what, who, where. Tem essa lá, eu falei dela. Então, aqui, o whose a gente usa para perguntar de quem, né? Então, whose book is this? De quem é esse livro? É isso que eu tô te perguntando, né? Tô querendo saber. E aí, para usar os pronomes, a gente tem duas opções de resposta. A gente pode dizer, this is my book, que é a situação da primeira coluna, que nem eu falei, o pronome de posse está antes do objeto. E a gente pode falar também, this book is mine, que é a segunda opção, que ele só está do outro lado do objeto, do outro lado da frase, ele está no fim da frase. Ok, segundo exemplo, whose teacher is she? O que eu estou querendo saber? De quem, né? Ela é professora de quem? Whose teacher is she? Então, para responder, duas opções de resposta. She is our teacher. Então, o our se refere ao we, né? Então, ela é a nossa professora. Ou eu posso falar, that teacher is ours. Aquela prof é nossa, aquela professora é nossa, né? São dois jeitos de falar as coisas, os dois estão certos, os dois estão falando de posse, né? Os dois estão expressando posse, então tá tudo certo. Pode ser que tu encontre no enunciado de uma questão um jeito ou o outro, os dois estão certos. O que eu acho que é importante se lembrar é dos sujeitos. Então, se lembrar de cada um desses, saber que cada um corresponde a um sujeito diferente, né? E eles não se diferenciam muito, então não é tão difícil de lembrar e de associar, né?
Tem uma terceira situação na hora de falar de posse, que é quando a gente está falando de nomes próprios, né? Então, por exemplo, eu estou visitando uma casa e aí alguém me pergunta, aquele quarto, que quarto bonito, de quem é aquele quarto? Eu falo, aquele quarto é da fulana. Ou então, aquela cadeira é do ciclano, né? Então, estou falando de nomes próprios em português. Agora, quando eu quero usar isso no inglês, eu vou acrescentar apóstrofe e S. É isso que vai acontecer no final do nome. Putz, mas o nome acaba com S já, e aí, o que eu faço? Apóstrofe. Então, eu trouxe esses dois exemplos para mostrar quando a gente está falando de nome próprio. Por exemplo, esses exemplos aqui que eu trouxe, né? This is my book. Estou falando de mim. Mas se eu quiser falar que esse livro é do Pedro, aí eu usaria This is Pedro's book. Ou então, This is Anice's book. E aí tem esse joguinho na hora de pronunciar. Quando o nome já acaba com S, na gramática a gente só acrescenta uma apóstrofe, mas na hora de pronunciar a gente pronuncia como se tivesse um ES no final, né? Então, Anice, eu sou a teacher Anice. Se eu tô falando de posse, eu vou usar Anice's. Tem esse joguinho. Não se preocupa, o que a gente quer é a leitura, né, e a interpretação. Então, gramática. Esses dois exemplos aqui é basicamente o que eu falei aqui em cima, né? They are Pedro's friends. Ou então, this is Anice's class. Beleza? Então é isso, são essas opções. Se manter atento aos sujeitos e aos pronomes correspondentes a cada sujeito e lembrar que quando é nome pessoal, se acabar com S, apóstrofe, se não, apóstrofe com S. É isso, tem mais conteúdo no canal, acompanhem, façam os simulados. Um beijo e até a próxima!